Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aqui nessa nossa série de webinars sobre planejamento financeiro, que é o que a gente faz, que é o que a gente ama fazer, e que hoje eu estou aqui com um convidado mega especial que ama planejamento financeiro também. Ele vai contar daqui a pouquinho um pouquinho da história dele para vocês também, e por que que ele ama fazer o que ele faz, como é que ele está pagando todos os pecados dele nessa vida aqui, através do planejamento financeiro. Bem-vindo para você. Hoje, dia 3 de abril de 2020, estamos ainda no meio da pandemia aí do coronavírus, do Covid-19, todo mundo intocado em casa, todo mundo com tempo de assistir várias lives, tem muita gente fazendo live, webinar por aí, e a gente continua com essas nossas aqui sobre planejamento financeiro, como eu falei, o que a gente ama fazer, e a gente sabe que tem muita informação, muito conteúdo para trazer, para te ajudar a pensar, te ajudar a resolver algumas coisas da sua vida e principalmente te colocar em movimento, né? Trazer para você uma inspiração, talvez, para que você tenha uma boa atitude em relação às suas finanças, olhe para suas finanças de uma forma racional, né, que é como a gente tem que olhar, né, uma vez que as emoções e o comportamento dominam 90% das nossas atitudes com finanças. Esse é o momento para realmente parar, pensar, olhar para tudo aquilo que está sendo feito, todos os nossos gastos. Hoje a gente vai falar de patrimônio. Eu quero dar dois recados aqui, né? Como sempre, lembrando para todo mundo que todos os webinars que a gente tem feito aí durante esse período estão gravados e disponíveis gratuitamente para todo mundo no site gfi.com.br/webinar. Então, se você perdeu algum, a gente falou de fluxo de caixa, falou sobre emoções com uma psicóloga, entrevistamos o Luiz Fernando Figueiredo aqui, ex-diretor do Banco Central e CEO da Mauá Capital, para falar de economia e investimentos. Jansen, Leanderson e eu fizemos duas lives aqui também para falar especificamente sobre pontos de planejamento financeiro, fluxo de caixa e orçamento. Hoje vamos falar de patrimônio, falamos de seguros, então tem muita coisa lá para você ouvir, se apropriar desse conhecimento todo, investir na sua educação financeira, que é o mais importante, é o melhor investimento que você pode fazer a qualquer momento, e hoje também. E também falar do Minhas Finanças, né? O SOS Minhas Finanças, que é um programa que a gente ainda está com ele em aberto. Não sei quanto tempo mais ainda vamos deixar aqui, porque a demanda tem sido bastante grande e a gente tem tido muita demanda dos clientes também nesses momentos aqui, mas a poeira começa a baixar um pouquinho, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o que fazer com os seus investimentos, como é que arruma seu fluxo de caixa, questões pontuais aqui que não sabe com quem tratar. Aproveite esse programa aqui enquanto a gente está aberto, SOS Minhas Finanças, né, o gfi.com.br/SOS Minhas Finanças. Entra lá, você vai responder 3, 4 perguntinhas muito rápidas para a gente saber do que você está precisando e te direcionar para a pessoa certa, né, para o profissional certo da GFI, que vai passar meia hora no telefone com você de forma totalmente voluntária e gratuita para te ajudar em qualquer questão financeira que você possa ter nesse momento aqui, te trazer talvez uma luz, um pouco de racionalidade, um pensamento diferente e principalmente um olhar profissional sobre qualquer questão que você tem aqui, tá bom? Então, bem-vindos a todo mundo que está chegando aqui, é um prazer ter vocês aqui, vejo alguns que têm vindo todos os dias e prestigiado a gente, muito bom ter vocês por aqui, e dou boas-vindas, então, ao nosso coordenador, além de planejador financeiro pessoal há 4 anos aqui já na GFI, é o coordenador de todo o nosso time de planejadores financeiros na GFI, tem feito esse trabalho aí brilhantemente já há uns bons 2 anos e meio, 3 anos, né? Acompanha, assim, todos os planejadores novos, quando estão entrando na GFI, faz um treinamento pesado com eles, acompanha em atendimentos, e com isso já atendeu aí, tá chegando perto de 1.000 famílias já, né, Gui? Quase, quase. Estou aí em 700, 800 famílias. Tá, então até a final do ano, certamente, Acho que chega chego nas em 1000. 1.000. Chega nas 1.000 aqui, de famílias atendidas e pessoas atendidas aí. E com tudo isso, um rol de histórias e uma experiência, uma bagagem aqui realmente riquíssima, né? Então, já deixo aqui e-mail do guilherme.berman@gfi.com.br, se precisar e quiser entrar em contato com ele aqui, fica à vontade, né, para tirar qualquer dúvida depois, qualquer coisa. Gui, passando a palavra para você, conta um pouquinho aí para quem está assistindo a gente, como é que você chegou a ter aqui, rapidamente aqui, e daí vamos falar sobre patrimônio, que é o nosso tema de hoje. Bom dia, boa tarde, né, para quem já almoçou, bom dia a todos, né, eu sou o Guilherme Berman, um prazer estar aqui hoje falando com vocês
sobre patrimônio, podendo colaborar aí nesse momento difícil que nós estamos na nossa vida. Eu comecei na GFI como cliente, na verdade, né? Eu já trabalhei 10 anos em banco, já tenho um conhecimento, certificações, dezenas de cursos na área, porém acabei contratando a GFI como cliente e o planejamento financeiro acabou mudando a minha vida de uma maneira que eu conseguia passar a olhar não a minha vida financeira setorizada, né? Olhava só para o fluxo, só para patrimônio, só para projeção, só para investimentos separados. A visão holística, né, global que o planejamento fez para mim e para minha esposa, né? Então mudou bastante a minha vida, eu me encantei e virei um entusiasta e pedi uma oportunidade para começar a trabalhar como planejador. Fui treinado durante 4 meses até atender a primeira família. Atendi a primeira, cheguei a atender 80 famílias diretamente, né, sobre meu acompanhamento. Fui convidado para fazer parte do grupo institucional, para poder treinar, né, novos planejadores. A GFI lançou a academia de planejadores, né? Nós formamos planejadores, e alguns deles entram para a empresa. Tivemos um boom, precisava de alguém com experiência, com conhecimento, para treiná-los, acompanhá-los. E aí sim, eu comecei a fazer esses acompanhamentos. Então, hoje eu já tenho uma bagagem de quase 1.000 atendimentos, 800 famílias que sentaram na minha frente para falar sobre finanças. Então, eu já vi de tudo que vocês podem imaginar, né? Todos os tipos de patrimônio, solteiro, casado, idades. Então, acho que eu posso colaborar hoje com a minha expertise. Eu sou entusiasta mesmo. Eu acho que uma pessoa sem planejamento financeiro, dificilmente, é muito improvável que tenha sucesso financeiro na vida, porque tudo que a gente não tem no controle vai na sorte, e na sorte a chance é menor. Sem dúvida, Gui. E daí a gente elencou até na chamada aqui e nos vídeos, a gente elencou alguns itens para falar de patrimônio, né? Acho que o primeiro deles é saber, bom, o que é patrimônio? Como é que eu deveria olhar para patrimônio? Legal. Então, isso é muito interessante, porque quanto mais próximo de administração patrimonial profissional você tiver, mais chance de dar certo, né? Você pensando como empresa, né? Eu sou uma pessoa física, mas eu sou uma empresa, né? Eu tenho que dar lucro, né? Eu tenho que sobreviver muitas vezes, né? Então, depende muito de cada caso. Mas o ideal é que você comece fazendo o quê? Um balanço patrimonial, um inventário patrimonial. Como é que está meu patrimônio? E o principal é o quê? Dar valor ao teu patrimônio. E eu falo dar valor de 2 formas. Dar valor mesmo de valorizar, de falar, olha, eu tenho que tomar conta do meu patrimônio, né? Eu tenho que olhar para ele. Eu não posso largar meu dinheiro no banco e falar para o gerente, ó, cuida aí. Eu não posso pegar o carro comprar um carro sem qualquer tipo de análise mais racional, né? A gente, claro, entende que existe a parte comportamental. E o dar valor de precificação mesmo, de colocar valor, quanto que vale meu patrimônio, quanto eu tenho de patrimônio. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como que eu faço? Como é que eu divido o meu patrimônio? Primeiramente, eu tenho que pegar meus ativos, né? Então, eu tenho que chegar no meu patrimônio líquido, que é o quê? Meus ativos menos os meus passivos. Eu vou chegar no meu patrimônio líquido, quanto realmente eu tenho de patrimônio. E aí que às vezes a gente encontra algumas discrepâncias, mas eu vou falar ao longo da live como que isso acontece. Então, como é que eu divido primeiro meus ativos? Eu tenho ativos imóveis, né, que são os imóveis que eu tenho, ou um imóvel que eu tenho, os ativos móveis, que é o carro, moto, barco, e meus ativos financeiros, que é o dinheiro que eu tenho, seja em conta corrente parado, mas que não seja para pagar o dia a dia, ou em aplicações, poupança, fundo de investimento, ações, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que fazer a soma desses ativos, pegar os meus passivos, que são empréstimos, financiamentos, dívidas pessoais, né? De repente eu devo para um familiar, devo para um amigo, né? E dívidas fiscais, né? Às vezes eu não paguei o PVA, não paguei PTU, não paguei o IR, eu tenho uma dívida. Então, eu pego, somo isso tudo, diminuo do meu passivo, chego no patrimônio líquido. E aí é importantíssimo já começar a parte de planejamento, porque até aí você está constatando. Quando você faz um planejamento, o que você tem que fazer? Estipular uma meta de crescimento do teu patrimônio, né? O seu patrimônio, você quer que ele cresça, para você chegar ali numa certa idade, 60, 70, 50, cada um também tem a idade que deseja, e poder usufruir deste patrimônio para poder, né, viver. Então, pagar seu plano de saúde, né, para poder continuar viajando, continuar curtindo a vida. Então, é importantíssimo que você tenha esse objetivo. E esse objetivo tem que ser, entrando um pouco mais técnico, mas teria que entrar na parte de juros reais, ou seja, crescimento real.
né? A gente ouve muito pessoas, por exemplo, que compram imóvel, eu comprei por 100, hoje ele vale 500, né? Comprei em 2004, 2005, né? 2008, que foi o boom, né? E ele vale 500, valorizou 400 mil. Calma, muita calma nessa hora. Né? Você tem que levar em consideração, não só primeiro você pagou 100, mas quanto você pagou 100 pelo imóvel. Tem que somar tudo que ele custou. Né? Então, ele custou comissão, ele custou imposto, ele custou para ser reformado, você teve que imobiliá-lo. Né? E aí você ainda tem que somar nesse custo algo que chama custo de oportunidade. Eu vou falar muito disso aqui, né? Tanto para carro quanto para imóvel. O que é o custo de oportunidade? Se eu tivesse pegado esses 100 mil reais lá em 2004, 2010, o dia que eu comprei o imóvel, e aplicado ele a 100% do CDI, quanto ele seria hoje? Então, não quer dizer que foi de 100 para 500. Né? A gente fez um cálculo recente para um cliente que comprou imóvel por 140 e hoje o imóvel vale 800. Né? Então, poxa, que valorização, né? Mas, na verdade, né, ele gastou 60 com reforma, com comissões, o imóvel dele valeria hoje na faixa de 750. Então, teve valorização, sim, 700, só que foi de 750 para 800. Tá? Então, quando a gente fala em ativo imobilizado, a gente está pensando o quê? Né? Em uso pessoal ou em ativo imobilizado para investimento. De uso pessoal é a casa que eu moro. Né? E aí, o que a gente tem que pensar é, essa casa que eu moro é um ativo gerador de receita ou não? Não. Né? Ele é um ativo de uso pessoal. Né? Então, é uma outra premissa que a gente sempre brinca com os clientes que fala, peraí, não valoriza quando realiza. Né? Enquanto eu não vendi, se eu comprei por 100 e ele vale 500, enquanto eu não vender, ele vale 100. Ele só vai valer 500 se alguém chegar e pagar os 500. Aí eu realizei, aí sim ele houve valorização. Mas, normalmente, quando a gente compra, e aí entra a parte comportamental, quando a gente compra um imóvel, a gente não leva normalmente para morar, não é em consideração aspectos mercadológicos. Né? Eu uso aspectos de comodidade, é perto do meu trabalho, eu não compro imóvel de 3 dormitórios, porque o mercado pede 3 dormitórios naquele momento. Eu compro porque eu tenho 2 filhos, então eu vou poder ter que colocar os 2 filhos lá. Então, comodidade, né? A gente olha se bate sol de um lado, se tem sol isso você está olhando muito mais para a parte de comodidade emocional na hora de tomar essa decisão do que mercadológica. Então, a gente considera que, quando você tem um imóvel de moradia, ele não é um ativo, né, gerador de receita, ele é um bem de uso pessoal. Quando você tem um bem de uso pessoal, aí é importante que você entenda se você está no momento certo para isso, porque às vezes você pode se complicar, né, seja com altos endividamentos. Né? Será que alugar não seria melhor naquele momento? Será que naquele momento você tinha capacidade financeira para comprar o imóvel? Então, isso tudo são coisas que a gente tem que pensar. Né? A gente teve casos que eu já peguei por exemplo, de pessoas assim com mais idade, que foi demitido, então ele entrou no momento de 65 anos para poder se aposentar, e aí ele recebeu indenização e trocou de casa. E aí ele ficou com líquido quase nada, e aí como é que vai pagar plano de saúde, esse tipo de coisa? Na verdade, esse conceito que o Guilherme está trazendo aqui é um conceito super importante. Se você ainda não pensou dessa forma, vale a pena. Na verdade, se você já leu, ou se não leu, fica a recomendação aqui do livro do Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que, na verdade, existem 2 tipos de... Aliás, só existem ativos quando gera renda. Né? Quando não gera renda, é passivo. Né? Então, assim, a sua casa que você mora, se a casa é própria, o seu carro que você tem, se ela é própria, a moto, título do clube, qualquer dessas coisas que custam, ele trata como passivo, porque, na verdade, ele te custa dinheiro para manter. Né? Então, os clientes do Guilherme, que saiu de uma casa e foi para outra maior, na verdade, ele aumentou, inclusive, o custo dele de vida, provavelmente, né? Com aquele ativo. Né? Então, assim, eu prefiro pensar aí, né, em vez de ativo e passivo, que nem o Kiyosaki, apesar de respeitar, obviamente, né, o cara é um clássico, né, da literatura aí de finanças pessoais, mas eu prefiro pensar assim, em ativos que custam dinheiro e ativos que geram dinheiro. Né? E os ativos que custam dinheiro, você precisa saber quanto que ele vale, precisa saber quanto que ele custa, né? Até porque não deixa de ser um ativo no momento de necessidade, no momento assim, de uma mudança de vida, você pode eventualmente realizar aquele ativo, né, e fazer ele virar
grana, né, e fazer outras coisas, fazer outros projetos. E o outro conceito que eu acho que é muito importante, que eu gostaria de ouvir a opinião do Gui aqui também, é o seguinte, né, não tem problema nenhum ter ativos que custam dinheiro. Não tem problema nenhum você ter uma casa confortável, você ter um barco, se você tiver helicóptero, avião, não tem problema nenhum, contanto que caiba no seu planejamento financeiro, contanto que esse seu padrão de vida, contanto que tudo que custa esse patrimônio, você consiga gerar mais dinheiro do que o que ele custa, seja com ativos, né, com outro patrimônio que você já amealhou e conquistou, seja com a renda que você gera do seu trabalho, né? Então, assim, essa conta tem que ser positiva para você ter uma vida financeira saudável, né, Gui? Como é que você vê isso? Perfeito, perfeito. Pelas experiências, estudos e cálculos que nós fazemos, que eu já fiz aqui, a gente entende que, eu entendo que um patrimônio saudável, né, um patrimônio, tem o saudável e o ideal. O ideal é você ter 70% do teu patrimônio gerando renda. Seja, não estou dizendo é só dinheiro, não, pode ser imóveis alugados, mas eles estão gerando renda. Então, pelo menos isso é o mundo ideal, 70% e 30% de uso pessoal. Agora, um mínimo saudável é meio a meio. Eu tenho que ter metade do meu patrimônio gerando alguma receita e metade para eu usar, normalmente. Né? Agora, E aí Gui, é importante. fala Não, aí. é só para eu finalizar esse assunto do imóvel especificamente, é importante só você ter a seguinte ciência. Eu moro numa casa de quanto? Vamos supor, de 1 milhão. Então eu moro num apartamento de 1 milhão. Quanto que é para alugar o meu próprio imóvel? Se eu fosse alugar ou se eu fosse alugar o do vizinho? Quanto que custa? 3 mil? Se eu pegar e vender e aplicar esse 1 milhão, quanto eu vou ter por mês? 5 mil? 4 mil? Ou se eu vou ter 4 mil e eu vou morar na mesma casa por 3 mil, vale a pena? Não vale a pena? Aí, né, claro, aí tem o aspecto emocional, que também é muito Claro. respeitado. Ah, mas é a minha casa, eu vou reformar, vou cuidar direitinho, do aluguel não é, o aluguel não tem estabilidade, a pessoa pode pedir para você sair, tem tudo isso. Mas o importante é casos, por exemplo, que eu já peguei de um casal jovenzinho, 20, 25, 27 anos, que eles estavam dando entrada num imóvel de um dormitório de 35 metros quadrados. E eles iam casar. Então é aquele negócio, quem casa quer casa, né? Então eles estavam com um casamento marcado e eles estavam comprando um imóvel, eles iam dar 25% de entrada e iam financiar o restante. E aí eu perguntei para eles, né, no planejamento, vocês pretendem ter filhos? Ah, pretendemos. Daqui quanto tempo? 2 anos. Então vocês vão entrar no endividamento de... E cabe um filho num dormitório de 35 metros? Não. Então, vocês vão entrar no endividamento de 30 anos para pagar um bem que daqui 2 anos não serve mais. Faz sentido? Não, você salvou minha vida. Foi a resposta que eles deram. Segura, né? Não é o momento certo. Foi o que o Caco falou. Se eu estou no momento certo, eu tenho que comprar mesmo. Claro, a comodidade de você ter a sua própria casa é espetacular, mas desde que esteja ok. Porque teve gente, eu já ouvi isso também, né? Ah, mas você demoniza ter patrimônio, né? Você, né, tem que fazer a conta. Cara, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é a conta financeira, economicamente vale a pena ou não. Então, assim, eu ter 1 milhão já foi muito mais vantajoso ter 1 milhão no banco do que é hoje, né? 2 anos, 3 anos atrás, ter 1 milhão no banco ia te render 140, 150 mil reais por mês, por ano, né? Hoje vai render 30, né? Então já é bem diferente, então a condição muda. E a outra coisa é, a gente trabalha tanto, a gente rala, vai ganhar dinheiro, vai construir um patrimônio para usufruir desse patrimônio. Claro. Né? Se eu quero ter um barco, se eu amo, não é o meu caso, mas assim, se eu quiser ter um barco, uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa dessa, que vai me dar prazer, eu estou trabalhando para isso, eu estou construindo o patrimônio, não sei o que, para fazer coisas que me dão prazer. Tem gente que Perfeito. fala, eu tenho clientes assim, que tem um patrimônio financeiro enorme, mora de aluguel, por quê? Porque aquilo não é importante para ele quer ter dinheiro sempre para viajar, aquilo que dá prazer para ele. E o cara gasta 100 mil reais por ano de viagem. E ele prefere falar, eu prefiro ter essa mobilidade. Né? Então tá tudo Perfeito. certo. Tá tudo certo você ter patrimônio, tá tudo certo você não ter patrimônio, né? Contanto que você tenha consciência, contanto que você saiba que aquilo cabe dentro do seu planejamento. Então essa é a única coisa que a Exato. gente é muito firme, né? Não faz. Mas não é na impulsividade. Se você tiver coisa, não, vários clientes falam, meu sonho é comprar casa. Então tá, vamos planejar comprar essa casa.
Né? Não vamos tirar todo agora, por exemplo, quantos casos vocês imaginam de pessoas que vão ser demitidas ou foram demitidas e estão com uma parcela gigante para pagar do imóvel e pegaram tudo o que tinham para dar de entrada no imóvel. E ficaram com liquidez zero, nenhum colchão de segurança. Então aí entra na parte de planejamento, de você dividir o seu dinheiro nas caixinhas, em 5 caixas, e entender que eu tenho que ter. O meu colchão ele é imexível, como dizia o nosso antigo, como é o Magri, Ministro né? Magri, Ministro do Magri, imexível. Ali, o dinheiro que eu tenho que ter para emergência não é para comprar o carro, não é para comprar o imóvel, porque se tiver qualquer dor de barriga, olha o problema que dá. E agora, né, com 3 parcelas atrasadas, o banco te tira fácil, fácil. Né? Então, isso que o Caco falou, não tem nada de errado você ter o bem, desde que seja pensado e planejado, para você não ter problema futuro. Né? E aí você falou a questão do automóvel. Automóvel também é uma coisa interessante. Né? Quanto de dinheiro parado não estão nas garagens hoje? Porque ninguém pode sair. Né? E assim, quanto é que custa um carro? Você já fez a conta do teu carro? É gasolina, IPVA, manutenção? Não. seguro. Uhum. Seguro? Não, tem muito mais coisa aí. Né? Nós estamos falando de, além do IPVA, gasolina, seguro, manutenção, lavagem, estacionamento, pedágio, multa, tem o custo de oportunidade, olha ele aqui de novo, né? Se o dinheiro que eu tenho no carro tivesse aplicado, quanto que estaria rendendo, e a depreciação, que eu tenho que pôr na conta, quanto por ano o meu carro desvaloriza. Então, só para dar título para vocês terem um exemplo, eu fiz uma conta aqui, né? Eu fiz uma conta. Então, um carro hoje de 50 mil reais comprado em 2019, tá? Não vou falar os critérios, R$ 500 de gasolina e tal, que eu coloquei, mas ele dá uma média de 1.600 por mês de custo, quitado. Nem estou financiando, não estou nem botando juros nessa conta. Peguei 50 mil do meu dinheiro, comprei um carro em 2019, qual é o custo dele para mim por ano? Na média, 19.200. Ok? Então, dependendo de onde eu trabalho, para onde eu vou, por que não, por exemplo, alugar o mesmo carro? Eu fiz a conta, alugado, ele vai te custar 1.000 por mês, com 600 de aluguel, mais gasolina e tal. Então, você passa a gastar 12 mil por ano. Então, ao final de você, vamos supor que você vai trocar de carro de 2 em 2 anos, que seja, você gastou os seus 50 mais 40, 20 por ano mais 40. Você gastou 90 com o carro, sem contar juros. Uhum. Né? Se eu alugar, eu gastei 24, ainda tenho 50 no banco. Então, vale a pena, é o momento, né? A gente vê muito isso, a pessoa às vezes entra num financiamento de carro para poder somente ter o carro, né? Ter o conforto. Ok, posso ter o conforto, mas e aí? Eu estou ficando zerado de dinheiro, eu não estou Cabe no meu construindo, orçamento, cabe no meu cabe no meu patrimônio, orçamento. no meu Eu lembro planejamento. que quando eu trabalhava no banco, nunca vou esquecer, né? As pessoas chegaram e falaram, eu quero financiar um carro, porque tinha lançado um programa pela primeira vez 84 meses para financiar um carro. Aí vinha para aquelas propagandas da TV, só R$ 300, só R$ 300 a parcela. E aí você vai, conta aí 300, quanto é o seguro, quanto de gasolina, quanto não sei o quê, entendeu? E aí a pessoa achando que ia gastar, eu vou gastar 300 por mês no carro. E na verdade virava 700, 800, a pessoa tinha que ficar 7 anos pagando isso. E o carro desvalorizava mais que a metade. Então, é tomar consciência, fazer conta, é importante. Você sabe que 2 semanas atrás eu estava falando com um cliente nosso, né, junto com outro planejador, e enfim, a pessoa estava no começo da quarentena, etc, e o cara estava assim, panicado, bolsa derretendo, ele vendo investimento derreter, né, ele falou, cara, eu vou vender meu carro porque eu não vou mais usar carro, ninguém vai, né, poder usar carro agora, eu vou vender meu carro. Só que quem disse que o carro vale o que ele valia em fevereiro, né? Porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo na garagem, né? Então, infelizmente, a marcação a mercado, né, que a gente vê muito rapidamente na bolsa, né, em fundos de investimento, que a gente consegue abrir o jornal ou um site e ver quanto está valendo a cota do fundo, etc., não dá para imaginar que os outros patrimônios também não caíram de valor. Né? Talvez o meu apartamento hoje valha menos do que ele valia ainda em janeiro, provavelmente. Porque E o valor de nem se você mercado quiser queimar ele, você vai conseguir. Exato. Porque como é que você vai receber alguém na sua casa? Ainda tem essa questão prática, né? Você vai botar alguém na tua casa hoje, vai botar um anúncio no jornal e trazer todo dia, vai vir alguém andar por toda a tua casa inteira, entrar no teu quarto, entrar para
para poder vender? Não vai, Até nem a pessoa vai vir. vender, eu vou fazer, né? Mas, enfim, não quero ter que fazer isso. Agora, a que preço eu conseguiria vender? O preço de mercado é o preço que pagam, né? E Então, esse quem é um conceito... vai disponibilizar para vir também, né? E aí, Exato. então, por isso, lei da oferta e da demanda, justamente. Uhum. Mesma coisa o carro, quero vender meu carro, vou receber a pessoa vai vir ver o carro primeiro. Alguém está pensando em comprar o carro agora? Uhum. Se não está podendo sair de casa. Exato. Então, a discussão com esse cliente foi bem nessa linha, e daí a conclusão que ele chegou falou, legal, então já entendi, então se eu for vender o carro agora, eu vou ter que queimar o carro, talvez por metade do que ele valia antes. Então, assim, entendo que tem um custo de manutenção dele agora, mas, assim, no segundo semestre eu vou realmente repensar se eu quero continuar tendo um carro, né? Acho que muitas pessoas, a gente já falou isso em outros webinars aqui, né? O novo mundo que vai ressurgir aí depois dessa pandemia toda vai ser um mundo diferente. Acho que muita gente está repensando várias formas, né? Imóvel, vai valer a mesma coisa? Provavelmente não, porque um monte de gente está descobrindo home office, né? Muitas empresas estão descobrindo home office, vão ver, cara, eu não preciso ter um escritório tão grande quanto eu tinha, né? Tenho que ter talvez metade, um terço, 70% Perfeito. E daquele quem tem valor, então... imóvel para alugado comercial vai Exato. sofrer, o mercado vai sofrer. Então, daí fundo imobiliário, dependendo do fundo, etc. Então, tem uma série, assim, que a gente fala, né, as consequências de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, enésima ordem, né, a gente ainda vai descobrir tudo isso, até porque quando a gente resolve um problema, a gente fala, bom, qual que é o próximo, né? Qual que é a próxima consequência? Qual que é a próxima? Então, tudo isso vão caindo fichas, né, à medida que a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Questão de depreciação, super importante, já tem uma depreciação natural, mas tem preço de mercado, né? Gui, tem uma série de comentários aqui que o pessoal está colocando aqui. Drico, que é nosso cliente preferencial aqui das nossas lives, a gente ainda é guiado por alguns preconceitos da sociedade, que precisa ter casa própria, né? Daí as pessoas acabam se endividando, financiando, mesma coisa para o carro, tem uma coisa de carro lá, de ter o carro por status, né? E o que a gente sempre fala, né, no planejamento financeiro, é de trazer uma racionalidade no processo, deixar a emoção de Exato. lado, né, e ver, Não, bom, cabe, é importante para você, né? Não, e é fato. Casa própria é legal, é muito bom, é excelente. Eu poder comprar minha casa, mobiliar do jeito que eu quero, reformar do jeito que eu quero, é lindo, é o melhor dos mundos. Só que eu não posso comprometer toda uma vida, todo o meu planejamento financeiro para ter isso. Porque senão eu só vou ter isso. Só que aí, quando eu chegar lá na fase que eu precisar me aposentar, talvez eu não consiga bancar isso. Então, é a questão do momento. É o ideal, não é todo mundo tem que viver de aluguel. Não, pelo contrário, se você puder ter a tua, é melhor do que o aluguel. Sim. Né? Desde que você não pague 2, 3 casas, que é o que acontece com financiamento. Desde que você se planeje, né, que você faça isso. Na verdade, isso que o Guilherme está falando, para quem não sabe, assim, e logo que eu fiz a minha transição de carreira, tinha essa discussão, os juros estavam muito mais altos, né, e tinha aquela coisa assim, todo mundo tem que viver de aluguel, né, porque o dinheiro do banco rendia muito mais do que o aluguel custava, etc, etc. E eu achei uma vez um estudo de alguma faculdade de ponta dessa americana, algum estudioso, alguém fez um paper acadêmico, e uma pesquisa mostrando que as famílias que viviam em imóvel próprio eram, na verdade, mais prósperas do que aquelas que viviam de aluguel, né? E a racionalidade da coisa que o pesquisador acabou achando é porque essas famílias tinham uma estabilidade maior, elas conseguiam se preocupar com uma coisa a menos, que era pagar aluguel, né? Porque tinham, pelo menos, saber, bom, se tudo errado, eu tenho a minha casa própria, né? Então, é um aspecto comportamental super importante e que a gente precisa colocar na conta. Não dá para colocar na ponta do lápis, mas tem que, de fato, entender, enfim, como levar isso em consideração, né? Legal. A Miriam também está falando aqui que os bens imóveis desvalorizam ainda mais, bens móveis desvalorizam ainda mais rápido, né? A liquidez de um imóvel é baixa, tem que avaliar e planejar sempre com a ajuda de um planejador financeiro ainda melhor, né? Então, fazendo um jabazinho aqui para a gente, a Miriam, que é da nossa equipe aqui também, sabe da importância de realmente a gente trazer um olhar profissional, muitas vezes, e racional para todas essas questões, né? Não, justamente. E aí, dentro da questão do balanço patrimonial, ativo, passível, e para poder chegar no seu patrimônio líquido, né, a gente falou dos bens móveis, bens imóveis, né, e aí vão ter os bens de investimento, seja ele um imóvel alugado, né, então, dentro do imóvel alugado, você tem que também entender
né? Qual que é o risco de vacância, se esse dinheiro tivesse aplicado em vez de alugado, quanto que cada um renderia, né? Porque um tem mais risco, outro menos risco. Então, entendendo isso, e para falar dos ativos financeiros, que eu acho que é uma das principais, porque assim, o imóvel todo mundo quer comprar, já tem uma visão mais apurada sobre o que é o imóvel. Agora, pela falta de educação financeira do nosso país, né, das escolas e até dos pais, os ativos financeiros acho que são os mais relegados, né, desses quase 1.000 atendimentos, e não importa patrimônio, viu, gente? Nem importa posição. Tamanho, Nem posição. Muitas vezes a pessoa é um diretor de empresa e o dinheiro está em previdência, e só em previdência e em CDB no banco, ganhando 80% do CDI. Né? Então, não importa. Né? Às vezes a gente acha, não, a pessoa ela é diretora, não sei o que, da empresa. Às vezes tem menos educação financeira que o estagiário ali que já se dedicou, fez cursos e tudo mais. E aí esse é um problema grave. Por quê? Porque dinheiro não aceita desaforo. Então, o dinheiro perdido é irrecuperável. Você nunca mais vai ter esse dinheiro. Então, a gente vê, e isso é o que mais impressiona, como as pessoas, assim, tomam... a gente viu uma palestra lá num evento, que a moça falou assim, às vezes a mulher passa, né, era uma mulher especializada em planejamento para mulheres, né? Ela passa 1, 2 horas escolhendo o esmalte. E aí, na hora de falar do dinheiro do banco, não, eu não gosto de falar do dinheiro, fica lá o gerente que escolhe onde que ele põe o meu dinheiro. Né? E aí, você vai fazendo, cada vez que você vai pegar um cliente, como eu disse, já fiz 700, 800 atendimentos, são milhões perdidos se juntar. Milhares de reais que você perde, rasga, por não tomar conta dos seus investimentos. Então, eu recomendo fortemente, estudem ou procurem um profissional, mas vão atrás, não larguem o dinheiro. Até porque aí tem... eu fui gerente de banco 10 anos, né? Eu brinco que eu tenho que fazer milhares de planejamento financeiro para ir para o céu, né? Porque eu vendi títulos de capitalização, sim, vendi previdência com 5, infelizmente, era o meu trabalho. Né? Mas é engraçado porque a pessoa fala, põe aí. Ela não olha para o dinheiro dela, não está nem aí. Aí você vai fazendo as contas, e aí, às vezes, eu gosto nem de falar, né? Porque larga. Então, a administração patrimonial, que é o tema de hoje, o principal é cuidar. Cuida, saiba o que está acontecendo. Não largue. É fácil ganhar dinheiro? É fácil. Quantas horas por dia você se dedica para ganhar dinheiro? E aí você não dedica 1 hora por semana, por dia, para cuidar dele? Às vezes você pega dinheiro perdido, que são 2, 3 anos, 5 anos de trabalho seu, que poderiam ter vindo do teu patrimônio, mas não vieram porque você simplesmente não conhece e larga lá. E a gente está, eu acho que esse ponto que o Guilherme está trazendo aqui é de extrema importância. Queria frisar, assim, como cuidar do patrimônio é uma coisa que faz total sentido. Eu, na verdade, usei esse tema cuidado com o patrimônio para escrever um capítulo de um livro que um parceiro nosso vai lançar em breve, no Ricardo Lenzi, que é, enfim, um consultor aí de clínica de odontologia e faz um trabalho muito bacana, e escreveu um livro sobre cuidado, e me convidou para escrever o capítulo sobre cuidado financeiro, né? E acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar quando a gente fala de patrimônio, é cuidar do patrimônio. E cuidar do patrimônio vai no limite de você saber que a matrícula do teu imóvel está certinha no cartório, que o carro do Detran lá está registrado de forma correta, que você pagou o financiamento lá, que você passou o documento para o seu nome, né? Aquele terreno que você herdou do seu avô, que está lá esquecido, não sei o quê, como é que está isso aí? Né? Será que tem poceiro lá? Será que tem alguém lá que vai pegar isso por uso capião? Será que eu tive um cliente que, quando a gente começou a fazer, tem um cliente, na verdade, continua meu cliente, é um dos poucos que eu atendo ainda, que ele, quando chegou aqui com a esposa, ele tinha herdado 2 terrenos do pai, só que, falou, bom, e como é que estão esses terrenos? Tinha outras coisas e tal, e esses 2 terrenos eram no interior e tal, e o pai tinha comprado de um fulano, aquela coisa de 30 anos atrás, e nunca tinha passado um documento, etc, etc. E eu falei, olha, cuidado com isso aqui, né? Vamos olhar, tem que fazer, colocamos um plano de ação para ir atrás do cartório e tal, e o cara ia ter que viajar,
pegar um advogado lá, etc, etc. E tanto fiz e cobrei, né, do cliente de tomar uma atitude, que um dia ele foi, quando ele foi lá para a cidade, que tem família lá ainda, ele acabou indo lá ver o terreno, e daí quando ele viu, tinha uma família morando num dos terrenos. Estava 6 meses lá, construindo já um casebre, etc. Ele falou, cara, eu preciso tomar uma atitude aqui. Aí foi falar lá, foi na prefeitura, foi começar a mexer em toda a documentação, etc, etc. Conseguiu realocar aquela família, né? Fez um acordo até com a prefeitura e tinha um lugar lá que não despejou a família simplesmente, né? Teve muita coincidência, mas daí começou a ir atrás de documentação, e daí era uma documentação que foi complicada, teve que colocar advogado atrás, etc, etc. Mas para resumir muito a história, 2 anos e meio depois, ele vendeu um dos terrenos por R$300 mil, e o outro, enfim, já está com a documentação em ordem, já recuperou todo o investimento que ele tinha feito lá em documentação, cartório, advogado, etc. E o outro lá está para vender, enfim, está sem pressa para vender agora, não precisa, custa muito pouco para manter agora, mas já está todo regularizadinho. Então, assim, o cuidado com o patrimônio vai muito nesse tipo. Muitas vezes, se você estiver andando pela rua, aqui em São Paulo é comum, né? Se você andar na Vila Nova Conceição, por exemplo, que é um bairro bacanudo aqui de São Paulo, com imóveis caríssimos, etc., você vai perceber lá algumas casas caindo aos pedaços. Se você for olhar, alguém que herdou aquela casa e acabou deixando para passar a matrícula depois, ou herdou com outro irmão que não tinha dinheiro, ou alguém que não quis passar e não sei o que, e não cuidaram, e hoje, assim, é mais caro regularizar tudo do que deixar apodrecer e perder aquele patrimônio. Então, foi um patrimônio que foi absolutamente perdido. Exato. Né? Eu conheço algumas famílias que passaram por isso, que deixaram assim, que quando foi ver, um outro cliente também que herdou um terreno na praia, quando foi olhar, o pai dele não tinha pago o condomínio por N anos, e ele ia ter mais dívida de condomínio para pagar, para regularizar aquilo tudo, do que valia o terreno. Ele teve que entregar o terreno, né, em pagamento daquele condomínio todo, fora IPTU, etc., que daí ia ter dívida fiscal. Né? Então, assim, cuidado com o seu patrimônio, né? Exato, entenda como é que Olhe para está. tudo. Tanto aí como a gente estava dizendo. Então, eu tenho que aumentar meu patrimônio, esse é o meu objetivo. Então, eu tenho que aumentar meus ativos, diminuir ou zerar meus passivos. De ativo, a gente falou bastante aqui, do imobilizado, do próprio ativos financeiros, né? Então, investimentos. Né? Qual a estratégia que eu tenho? Para que eu vou usar esse dinheiro? Como eu vou usar? Quais são as estratégias? Montar uma boa estratégia alinhada à tua vida. Muito cuidado com aquelas dicas, né? Qual o melhor investimento do momento? É ações. Não vou nem falar o que aconteceu no último mês. Qual o melhor fundo imobiliário? Não tem melhor. O melhor é o para você. O melhor é aquele que está alinhado com a tua vida. Então, monte uma estratégia para os teus investimentos. Se você não souber como fazer, procura um planejador financeiro, que é a nossa especialidade, é trabalhar estratégia de patrimônio, estratégia de vida. Né? Mas você também vai pesquisar, vai atrás, estuda, né? Mas não largue. E a estratégia para os passivos, né? Tem gente provavelmente que está nos ouvindo que tem passivos. Né? E a outra coisa também que a gente faz direto, que a gente. Como as pessoas estão preocupadas mais com o trabalho delas e estar certo com a família, com o trabalho, elas esquecem também das próprias finanças. Então, por exemplo, aconteceu, há 2 anos a taxa de juros era 10% ao ano. Hoje caiu para 3,75%. Se eu peguei um empréstimo há 2, 3 anos, provavelmente eu consigo trocar o empréstimo, pelo menos o valor, por metade do valor da parcela, por exemplo. Você pensou nisso, foi lá, renegocia com o teu gerente. Qual que é o custo? Preste atenção no custo efetivo. Cuidado também com as taxas. Minha taxa de 2%. Mas peraí, tem seguro no meio, IOF, tal. Foi zerado o IOF agora para empréstimo, inclusive. Né? Então, de repente, você tem um empréstimo, uma dívida de cartão, vai lá renegociar, porque provavelmente você vai conseguir pagar um juros bem menor do que você tinha no passado. Financiamentos, mesma coisa. Cuidado, faz a conta. Eu compro um carro de 40 mil, e se eu fizer em 60 meses, eu vou pagar 2 carros, 80 mil pelo carro, e ele vai valer 20. Ou seja, entendeu? São 60 mil, é 2,5 vezes que eu perdi. Aliás, nessa parte de financiamento, né, muita gente não sabe ainda, mas isso vem sido desregulamentado nos últimos anos pelo Banco Central, e hoje, que era uma coisa que só banco dava, empréstimo para carro e imobiliário, etc. E hoje em dia tem várias outras empresas, startups, e nem são startups mais, porque já estão enormes, né, que fazem financiamento imobiliário, financiamento de carro, refinanciamento, né? Então, assim,
a portabilidade de financiamentos e empréstimos hoje é uma realidade. Então, tem empresas, tem uma, inclusive, que a PGE, que é nossa parceira aqui, que a gente tem usado bastante, né, para olhar para financiamentos imobiliários, eles fazem uma varredura no mercado, né? Então, assim, se você quer ter patrimônio, interesse-se pelo seu patrimônio, cuide dele, né? Cuide seja o ativo, seja o passivo, porque muitas vezes tem coisa melhor para ser olhado aqui. Queria trazer uma pergunta do Janser aqui, diretor da nossa academia, planejador financeiro pessoal, CFP também. Responsabilidade. Responsabilidade aqui, mas quer saber na tua visão aqui, se com a crise vai mudar a forma como as pessoas constroem o seu patrimônio e dão mais preferência a ativos mais líquidos, né? O que você tem visto aí desse mês, desses atendimentos que você tem feito recentemente? Tem mudado um pouco a cabeça das pessoas? Depende muito do perfil, né? Tem gente que, por exemplo, achava que entrou muita gente na bolsa, né? Aproveitando, achando que é moleza, porque a bolsa está batendo recorde, só que é o pior momento para entrar quando bate o recorde, né? Então, eu não sei se foi Loi, eu não sei quem que falou isso. Quanto mais alto o recorde, mais difícil é de ser batido. Parece óbvio, mas não. Cada vez que batia o recorde, mais gente entrando na Bolsa. E aí, gente que não tem nenhum perfil para entrar na Bolsa, né? Então, essas pessoas mudou para mais conservador. Ela vai pensar duas vezes, ela vai entender melhor o patrimônio dela, quantos % do patrimônio ela vai botar em risco, né? E tem outras pessoas que estão vendo como oportunidade. A questão do ativo mobilizado, uma coisa que eu pensei, uma teoria que eu ainda vou testar com muita gente, o que acontece? Vai mudar. Isso é um fato que o Caco falou ali no início, quando a gente, né, passar tudo isso, né, e eu ouço muita gente falar, quando voltar ao normal. Nunca mais vai voltar ao normal. Vai ser um novo normal. É um novo normal. Como era antes, nunca mais vai ser. E essa nova era que a gente vai viver, principalmente home office, eu tenho ouvido de empresários, né, de gestores, que a produtividade aumentou. Então, todo mundo tinha preconceito de que a pessoa vai trabalhar em casa de pijama, não sei o que não vai acordar à tarde. Pelo contrário, a pessoa não perde tempo no trânsito, 3 horas de trânsito em São Paulo para ir para voltar. Então, ela, nesse momento, ela está trabalhando. Então, muitas empresas vão diminuir a quantidade de pessoas que vão ter que ir para o escritório. Consequentemente, pode haver uma diminuição do centro, né, de ficar perto. Então, de repente, o mercado imobiliário, você vai morar em Jundiaí, vai morar mais longe, numa casa melhor, com piscina, pelo mesmo preço de uma kitnet, né, no Vila Nova Conceição. Né? Então, Janser, acredito que vai mudar, mas eu não sei, não tem como padronizar. Vão ter pessoas que vão sentir de uma forma, pessoas que vão sentir de uma, mas que vão ficar como estava, ninguém vai ficar. Nós somos arrancados da zona de conforto. Todo o país inteiro, o mundo, foi arrancado da zona de conforto. Uma nova era está para chegar aí. Exatamente. E daí, num dos webinars passados aqui, teve alguém que falou que a gente saiu de uma zona de conforto para uma zona de confronto. Né? Confronto, eu vi. E de confronto, inclusive, do status quo, né? Da forma como a gente enxerga a vida e tudo mais. Sobre comprar na alta, vender na baixa, vai lá no nosso site, lá, gfi.com.br, webinar, procura lá a live que a gente fez com o André Calim, que a gente falou bastante sobre isso, sobre comportamento nesse momento, que tem muita informação boa lá também, que a gente tem falado muito isso. Tem mais 2 pontos só que eu queria... Pode... Não, a Elisângela já estava falando aqui também de sinônimo de ganhar também é conservar, ou se desfazer no momento ideal, né? Muito boa colocação, Elisângela. Perfeito. Sempre olhar para o patrimônio. Sempre. E aí, falando nisso, tem mais 2 pontos que são fundamentais, né? Então, eu vou lá, vou fazer meu balanço patrimonial. Pego meus ativos, diminuo dos meus passivos, chego no patrimônio líquido. Então, estou olhando, estou cuidando. O que mais que falta para eu cuidar? Os seguros. Eu tenho que cuidar desse patrimônio. Então, eu tenho um imóvel e não tenho seguro desse imóvel. Cuidado, porque eu ouço, mas eu tenho seguro no financiamento, é o que eu mais ouço. Mas o meu financiamento tem seguro. Já leu quem que é o beneficiário do seguro do seu financiamento? Se você falecer, quem que ganha o dinheiro? É teu filho ou é o banco? É o banco. É para quitar o financiamento. O seguro que há no financiamento é para quitar o financiamento, não é para proteger o teu bem. Se pegou fogo, vai quitar
o banco e sua família vai ficar sem. Uhum. Se você não estiver lá no imóvel no dia, você vai ficar sem o imóvel. Então, proteja. A gente, do carro, não preciso dizer porque todo mundo faz seguro do Uhum. carro. Do carro, esse é padrão, todo mundo, a maioria faz. Né? Agora, do imóvel, e é barato, não é caro, não. E a gente volta para o ponto de olhar lá os webinars. Ontem, a gente esteve aqui com a Alessandra Boiani, nossa parceira da 360 Insurance, e a gente falou muito sobre todos esses aspectos aqui. E, inclusive, o que ela comentou foi: esse é o momento ideal para você rever todas as suas apólices, né? Entender exatamente o que está coberto, o que não está, como é que está de um jeito ou de outro. Eu queria. E o segundo ponto é o sucessório, né? É como se eu construir esse patrimônio, proteger esse patrimônio. Então, construir, protegi, e agora? Eu vou morrer, todo mundo vai. Como que eu vou passar esse patrimônio? Uhum. Quem vai receber esse patrimônio? Eu Como que ouço vai muito, receber? como vai receber? Eu ouço muito, não vou pensar nisso que eu vou deixar patrimônio. Mas espera aí, eu vou deixar um patrimônio o quê? Se a maioria foi mobilizado ainda, pensa no custo, já pensou no custo? Então pensa, você que está ouvindo, e pensa nos seus filhos e nos seus pais. Né? Uhum. Quanto que é o tamanho do patrimônio, seu ou dos seus pais? Se os seus pais falecerem, pensa nos seus pais, a pessoa não gosta de pensar no caso dela. O dia que seus pais falecerem, quanto que é o patrimônio? 1 milhão? Saiba que no mínimo é na faixa dos 100 mil você vai ter de gastos com impostos, com advogados, para poder passar o apartamento que a sua mãe e seu pai moram para o seu nome. Né? Então, isso é uma coisa que ninguém pensa também, deixa para os filhos. E aí acontece aquilo que você falou muito bem, aí na Vila Nova Conceição. O filho não tem dinheiro. Exatamente. E aí ele não consegue passar os bens para o nome. Mesmo o dinheiro, a aplicação também entra em inventário. Uhum. Então, uma administração patrimonial completa, você tem que cuidar, fazer crescer, proteger e aprender e deixar pronto para ser passado. Exatamente. Eu queria trazer dois comentários e dúvidas que tem aqui no bate-papo em relação à atuação do planejador financeiro em relação ao patrimônio. Primeiro da Daniela, perguntando se a gente chega a negar fazer um planejamento ou segue de alguma outra forma caso uma família que está num momento financeiro muito ruim não aceite, por exemplo, se desfazer de um imóvel. Você já deve ter atendido algumas pessoas assim, né? E como é que você lidou com isso? Porque a pessoa se negou, ela estava numa situação. Então, aí é mostrar os cenários. O planejador, ele não decide por ninguém. Né? A gente nunca toma decisão pelo cliente. A gente orienta, mostra os cenários e as consequências das decisões. Então, se você optar por esse lado, isso vai acontecer. Se você optar por esse, isso que vai acontecer. E alguns, já peguei alguns casos. Tem diversos. Então, tem um dos mais graves que eu peguei, que realmente a pessoa não queria se desfazer, porém, ela não tinha renda, o marido perdeu a renda, eles não, tinham gasto já, e eu já tinha alertado antes, quando os dois perderam a renda, para poder anunciar, porque esse é o problema do imóvel, apesar dele valorizar o seu imóvel do coração, para você vender amanhã, você vai ter que queimá-lo. Né? Então, o imóvel, para você vender, você precisa ter tempo para vender, para você poder pegar o preço de mercado que você quer que seja o ideal. E esse casal foi bem complicado, eles tiveram que queimar o imóvel no final das contas, por causa da decisão deles. Te orienta, usa todas as técnicas, porém o apego emocional, né, eles iam perder o imóvel. Estava financiado, eles não tinha mais da onde tirar o dinheiro para pagar a parcela, por exemplo. Uhum. E aí eles tiveram que queimar o imóvel. Né? E quando eles foram alugar, eles alugaram um imóvel mais legal do que o que eles moravam. Era um pouco mais afastado, porém tinha varanda gourmet, tal. Era mais legal e hoje agora sanamos tudo, está tudo ok. Isso é importante, o Guilherme falou, o planejador financeiro, gente, não emite nenhum julgamento. Não é a gente que vai falar se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado. O que a gente vai fazer é dar todos os instrumentos para o cliente se empoderar das suas decisões, entender quais as consequências de cada decisão e tomar a sua própria decisão. Até porque não seria justo um planejador financeiro decidir pela pessoa, porque a consequência não é nossa. A consequência é sempre da pessoa. Né? Sempre, sempre. Eu sempre me lembro, a primeira vez que eu tive essa noção foi com um fisioterapeuta. Eu jogava tênis na época, eu estava com o cotovelo ruim,
E daí, na terceira sessão, ali numa sexta-feira, ele falou, olha, fica esse fim de semana aqui, tranquilo e tal, a gente na semana que vem vai começar a fortalecer para você poder jogar, voltar a jogar daqui uma semaninha, 10 dias, etc. Aí eu voltei lá na terça-feira para outra sessão e falei, e aí, como é que foi o fim de semana? Sentiu dor? Eu falei, senti um pouquinho, né, mas é que eu joguei, né? Ele falou, né, preciso te falar que eu joguei. Ele falou, não tem problema, cara, a dor é sua. Assim, você jogar ou não, para mim não muda nada na minha vida, cara. Se você quer ficar com mais dor, se o que pode acontecer é você ficar mais tempo aqui, eu vou ganhar mais dinheiro até, né? Mas eu te recomendei você não fazer para você ficar menos tempo aqui e se curar mais rápido. Então, é o mesmo tipo de postura que a gente tem sempre, né? A gente sempre vai falar para o cliente, falar, olha, os cenários são esses aqui, o mais provável de você ir, né? Se você for pela esquerda é assim, se você for pela direita é assado, o que você quer fazer, né? Onde que eu posso te ajudar a mais, te trazendo informação, te trazendo coisa, para você poder decidir, né? O Marcelo Moreira, companheiro nosso aqui também de planejamento, fala que planejamento estratégico exige muita disciplina, principalmente sem um profissional da área, né? Muitas pessoas, por vários motivos, não têm acesso. E daí pergunta, Gui, o que falta para a pessoa física aqui fazer parte, aliás, para o planejador financeiro fazer parte da vida das pessoas? É por isso que eu resolvi virar planejador financeiro e por isso que eu escolhi a GFI para ser onde eu vou fazer planejamento financeiro. Por quê? Justamente pelo objetivo nosso, missão de democratizar o planejamento financeiro. O planejamento financeiro já existia, né, no Brasil, já existia, mas era mais voltado para grandes fortunas, family offices, wealth management. E eu descobri na GFI a oportunidade de você fazer planejamento para qualquer pessoa pode acessar o planejamento financeiro, né? O que falta, Marcelo, é mais a consciência, as pessoas saberem o que faz um planejador financeiro, saber a grandiosidade. Eu sou um entusiasta, eu me empolgo mesmo, a grandiosidade do trabalho que a gente faz, porque a gente é isento de conflito de interesse. Eu não vendo produto nenhum. Passei 10 anos no banco vendendo título de capitalização, previdência, cartão de crédito, empréstimo. Hoje eu não vendo nada. Hoje eu ajudo as pessoas a realizarem o sonho delas e conseguir também se aposentar ou alcançar a independência financeira. Eu tenho a liberdade para olhar o mercado inteiro, todos os investimentos, análise imobiliária. Eu consigo olhar o mercado inteiro de forma isenta. Tá? Então, esse é o papel. Então, no momento que as pessoas souberem o que é um planejador financeiro, aí vão surgir não só a GFI, dezenas. A GFI, inclusive, fomenta isso. A gente forma planejadores para o mercado, para montarem as empresas deles. Então, justamente, falta ainda a pessoa saber o que é o planejamento financeiro, o que é a figura, a profissão de planejador financeiro. É a quinta profissão mais desejada nos Estados Unidos. Lá é igual médico, dentista, planejador financeiro. Aqui você fala, o que você faz? Sou planejador financeiro. A pessoa fica, tá bom, legal. Fica com vergonha de falar que não sabe o que é, né? Então ela fala, legal, tá bom. Então a gente tem que explicar ainda. Mas quando as pessoas souberem que existe o planejador financeiro e que é acessível esse trabalho, aí todo mundo vai ter. Nos Estados Unidos, 50% da população tem. Exatamente, cara, exatamente. A gente tem essa responsabilidade. Eu acho que, voltando a falar aqui, né, uma das formas que a gente traz isso para as pessoas e que a gente tem feito nesse momento de grande dificuldade é no SOS Minhas Finanças. Né? O SOS Minhas Finanças é um programa que a GFI lançou 20 dias atrás, né, que tem sido aí muito bacana. A gente tem recebido depoimentos fantásticos. Eu fiz hoje de manhã um atendimento fantástico, uma pessoa que realmente estava precisando de uma ajuda ali. Então, se você conhece alguém que precisa de meia horinha com um profissional para tratar qualquer questão pontual aqui, né, fala para entrar aqui no site gfi.com.br, SOS Minhas Finanças, vai responder algumas perguntinhas muito rápidas ali e agendar um horário já, né, para poder ter essa luz aí na vida dela, tá? Eu quero, Gui, a gente está chegando no finalzinho aqui, colocar de novo o e-mail do Guilherme, guilherme.berman@gfi.com.br, está super à disposição aqui para discutir qualquer desses casos, do que for necessário. Na GFI, se você quiser já partir para um planejamento financeiro, você fala, puxa, já entendi, já fiz o SOS, eu quero fazer um planejamento financeiro, quero entender. O primeiro passo é fazer uma clínica financeira. O primeiro passo para você fazer qualquer planejamento, seja financeiro, viagem, tratamento saúde, médico, física, exatamente. Primeira coisa que você precisa saber é onde você está. Se você não souber onde você está,
assim, se você souber onde você quer ir, ótimo, mas se você não souber onde você está, também não adianta, né? Então, primeira coisa é saber onde você está. Então, na clínica financeira GFI, você vai fazer um diagnóstico muito completo de como é que você está financeiramente. Então, é isso que a gente faz na clínica. Entra lá no site, gfi.com.br/clínica financeira, você tem toda a informação lá de como fazer para marcar a sua clínica, falar para as pessoas aí que você gosta e que precisam, né, como falou o Marcelo aí, de uma Ter ajuda um planejador profissional, na né, vida. de ter um planejador na vida, que a gente sabe a diferença que a gente faz na vida de uma pessoa. E para dar um depoimento aqui, tivemos aqui, muito grato a GFI, meu planejador Andrés nos ajudou muito, continuamos na GFI firmes e fortes. Obrigado pelo depoimento ao Júnior aí, parabéns pelo Andrés, né, porque se não tivesse fazendo um bom trabalho, não teria um depoimento como esse. E eu quero, né, antes da gente passar aqui, lembrar que a gente continua com as lives na semana que vem. Teremos aqui na segunda-feira. Peraí que eu estou só me entendendo aqui para compartilhar a tela. Ah, tá. Né? 2 e cadê? Aqui. Pronto. Na segunda-feira teremos a Mônica Gama falando de aspectos jurídicos de toda essa confusão que a gente está vivendo aqui, de Covid, etc. Tem muita coisa aí que as famílias têm que se preparar, pais separados, como é que fica o guarda da criança nesse momento, como é que os juízes têm atuado nesse momento, como é que dá para ser colaborativo nesse momento também. Ela é craque em práticas colaborativas também. Silvia Benucci veio falar sobre previdência em tempos de pandemia, é a planejadora financeira, especialista em previdência, e vem falar aí também como lidar com previdência tanto pública quanto privada. E estamos confirmando também para quarta-feira a Silvana Capanari, que é uma psicóloga que também do grupo de práticas colaborativas, parceiras da GFI aqui, se dispôs aqui a vir falar sobre cuidados emocionais nesses tempos de resguardo, que não adianta a gente só falar de números, né, gente? Não adianta a gente só falar de finanças e como é que a gente lida com patrimônio e tudo isso, porque, no final das contas, é o comportamento que vai fazer com que a gente guarde dinheiro, gaste dinheiro, olhe para o patrimônio, não olhe para o patrimônio, e se a gente não cuidar do emocional, fica tudo muito nebuloso, né? E quanto menos a gente cuida do emocional, menos a gente consegue entender o racional, que é o que o planejador financeiro faz na vida das pessoas aqui, né? Então, Gui, chegando nos últimos 2 minutinhos aqui, recados finais aí para todo mundo? Bom, parabéns pela iniciativa desse webinar, pelo SOS Finanças, né? Eu tenho acompanhado os depoimentos e esses 30 minutos que o planejador financeiro está se disponibilizando a falar gratuitamente com as pessoas, já está mudando, é muito interessante, né? A clínica financeira, que é esse diagnóstico, que a gente fica 2 horas e meia, a gente já sabe que muda a vida. Eu não sabia que 30 minutos de uma conversa já também faz uma diferença imensa na vida das pessoas. Então, convido, se você tiver alguma dúvida, a se inscrever no SOS Crianças. Agradecer o convite por aqui falar um pouco sobre planejamento. Se a gente for falar de patrimônio mesmo, tecnicamente, a gente ia levar horas e horas, mas espero ter ajudado vocês. E eu acho que a minha principal mensagem que eu quero deixar aqui é: cuide. Cuide do teu pai, olhe para a tua vida, olha para o teu pai. E nunca é tarde, também não se. Não. Ah, eu tenho zero, pai. Como é que eu vou olhar patrimônio se eu tenho zero? Você dá tempo. Cuide das suas finanças, então, para ela virar patrimônio e assim entrar no círculo virtuoso. Tá? Convido todos a entrar no site da GFI, me mandar um e-mail se tiver qualquer dúvida e estou à disposição. Qualquer dia a gente volta aí. Muito bom. Gente, quem perdeu algum dos webinars que a gente já comentou por aqui, ou para assistir os próximos, sempre no gfi.com.br/webinar, você vai ter tudo lá. Se você quer tratar de algum tópico que a gente ainda não está, enfim, colocando aqui, ou não tratou ainda, me manda um e-mail também, caco.santos@gfi.com.br, estou super à disposição, adoro fazer isso aqui tem sido para mim um exercício de limpeza mental e de foco aqui muito grande. Estou me divertindo aqui sendo diretor de televisão aqui com os nossos entrevistados. Então, é sempre uma satisfação muito grande, principalmente poder trazer informação para você, poder trazer conteúdo, poder trazer
coisas que sejam relevantes para você tomar melhores decisões da sua vida, melhorar a sua educação financeira, a sua consciência financeira, para você ter resultados melhores na sua vida, tá bom? Bom fim de semana, aproveite, vai estar em casa, né? Fique com sua família, e segunda-feira a gente se vê aqui ao meio-dia com a Mônica Gama para falar de aspectos jurídicos de tudo isso que a gente está passando, tá bom? Obrigado por todo mundo aí e bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana.